E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, essa dica de leitura aqui vai ser sobre o Rubem Fonseca, Selvagem da Ópera, que é um livro onde ele fala sobre o compositor Carlos Gomes, que foi um compositor importante aí na história do Brasil, na época do Dom Pedro II, e ele trabalha de forma muito legal essa fronteira entre ficção e história, porque o que o Rubem Fonseca faz? Ele pega todo o cenário histórico de uma situação e aí o que ele faz? Ele pega um personagem e começa a imaginar o que teria acontecido com aquele personagem em determinado momento, né? Mas sem mexer nos fatos históricos, né? Eu acho que isso é legal. Os fatos históricos, assim, os fatos que ficaram para os livros, ele não mexe, mas ele mexe na história do personagem, né? Então isso é bastante legal, é bastante interessante de se ver. Então, assim, ele faz isso também, né, num livro chamado Agosto, onde ele trata do suicídio do Vargas, né, no ano de 1954, o mês foi agosto, e aí ele fala sobre uma situação de um detetive, né, que está investigando ali vários crimes, e aí ele vai tentando estabelecer alguma conexão ali, né, e ao mesmo tempo esse clima político da época bastante tenso aí, porque o Vargas na época já sofria bastante pressão, né, da oposição. Então é legal a forma como o Rubem Fonseca vai trabalhando, né? Então ele pega essa parte da ficção, né, um personagem ali que ele inventou, e ao mesmo tempo os personagens reais, né? Então é bem legal. Tem outro livro dele que faz bastante isso também, que é o Molière, né, o Doente Molière, que o Molière, ele foi o autor daquela peça bastante famosa, Tartufo, da época do Luís XIV. Então, assim, o Luís XIV, na época, era o rei da França, né? O que o Rubem Fonseca faz? Ele pega ali o contexto da época, ele descreve toda a corte do Luís XIV para falar do Molière, né? E aí o Molière tá para morrer e no começo do livro o Molière morrendo, em vez de chamar um médico, ele manda chamar um padre. E aí o Ben Fonseca vai trabalhar, né, o porquê, por que o Molière teria mandado chamar um padre em vez do médico. Então é bastante legal assim, essa forma dele de trabalhar. Ele pega os fatos, né, não mexe com eles, mas mexe com os personagens ali, de histórias que poderiam ter acontecido. Então é bem legal essa fronteira entre ficção e história que o Rubem Fonseca propõe. Aliás, qualquer obra do Rubem Fonseca é muito interessante de se ler, né? O autor aí que nos deixou recentemente. Então fica aí essa singela homenagem para ele. Tá? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado.